Olá, meu nome é Paulo Cogos e esse vídeo é muito importante nessa quarentena ditatorial. A desobediência civil como um remédio para o totalitarismo. Você já deve ter ouvido aquela famosa ópera de Verdi sobre Nabucodonosor, a ópera Nabucco, onde existe o coro dos escravos hebreus, que fala Va pensiero sulla lidorate. Então, o que os escravos hebreus no cativeiro babilônico estavam falando? Que os pensamentos voem em asas douradas e pousem lá na minha terra natal, onde os ares são doces, onde os campos são férteis. Ou seja, o que eu quero dizer é que nem mesmo Nabucodonosor, tão terrível com sua escravidão, conseguiu prender o pensamento dos hebreus que estavam lá escravizados. O pensamento deles conseguiu voar e ninguém conseguiu segurar. E isso é tudo que nós precisamos. Isso é suficiente. Se o pensamento de vocês estiver repousado na liberdade, Manifesto 38, obrigado. Se o pensamento de vocês voar para a liberdade, ninguém vai segurar. Então, agora que vocês estão presos nessa quarentena do João Dória, esses governadorzinhos todos que não passam de agentes do comunismo chinês, quando vocês repousarem o pensamento de vocês na sua fábrica, trabalhando a todo vapor, no seu emprego, nos restaurantes, nos parques, nas coisas que você gostava de fazer com a sua família, ninguém vai segurar esse pensamento. O Dória pode rastrear o seu celular, pode colocar drones para te filmar, como fizeram hoje com meus amigos que estavam lá defendendo a intervenção federal. O Dória pode mandar vocês usarem máscara, senão vão te multar, fechar o seu estabelecimento, mas não podem segurar o pensamento de vocês, como Nabucodonosor não conseguiu segurar o pensamento dos hebreus que voou longe. E quando vocês tiverem esse pensamento, vocês poderão ter algo que une, que coordena e que harmoniza os nossos esforços, até culminar nos atos de desobediência civil. A desobediência civil é um grande remédio contra o totalitarismo, é a coisa certa a fazer. É o que nós temos de moral a ser feito. Isso está na Bíblia. Então nós podemos citar, por exemplo, em Êxodo capítulo 1, quando o faraó manda as parteiras matarem os bebês hebreus. E as parteiras recusam, porque a preservação da vida de um bebê está acima das ordens do faraó. Ou Daniel capítulo 3, quando o mesmo Nabucodonosor ordena Sidraque, Midraque e Abdênago a adorar um falso Deus. E eles se recusam, porque eles devem seguir o verdadeiro Deus. E, finalmente, posso citar ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Obedeçam a Deus e não aos homens. Então, ao contrário do que muitos cristãozinhos jujubas, legalistas e farisaicos dizem, não obedeçam ao governo. Nós não temos que obedecer esses caras. É imoral obedecer esses caras. Nós temos que obedecer a Deus. E a ordem que o João Dória e outros governadores e o STF e o Congresso estão dando é uma ordem injusta, que destrói a economia, que destrói empregos, que é contraproducente, que piora a infecção, confina doentes junto com pessoas saudáveis, em ares viciados. Infelizmente, uma família inteira morreu porque ficou toda confinada e a carga viral foi se multiplicando. As pessoas não tomam sol, ficam estressadas. Ou seja, o isolamento não serve para nada. Nem sob o ponto de vista médico ele funciona. E do ponto de vista econômico e de liberdades, ele é desastroso. Então, proibir as pessoas de trabalhar, multar os estabelecimentos, prender as pessoas na rua sem máscara, é uma ordem absurda que ninguém deve obedecer. E a polícia não deve prender ninguém, não deve obedecer ao governador, não deve fechar os estabelecimentos. Os governadores não podem fazer nada, eles são um homem só. Eles não podem fazer nada contra uma população de milhões. Eles não podem fazer nada contra uma polícia que não queira seguir essas ordens injustas. Cogos, você não sabe que as forças armadas e as forças policiais são baseadas em hierarquia e disciplina? Eu sei mais do que você pensa. Sim, essas forças são baseadas em hierarquia e disciplina, sim. Mas mesmo elas têm o dever de obedecer ordens injustas. Primeiro porque acima de qualquer estatuto dos militares, etc., está Deus. Acima de Constituição, acima de tudo, está Deus. Se alguma ordem viola a dignidade humana, viola a lei natural, viola as leis de Deus, é obrigatório descumprir. Porque você, policial, soldado, seja lá quem você for, em última instância, você vai responder lá em cima. Você vai responder a Cristo, você não vai responder ao STF. Essa justiça humana vai acabar. Vai sobrar aquela justiça ali. Eu quero ver como é que você vai responder lá em cima. Segundo, que eu servi o exército, eu fiz CPOR, eu sou R2,
E a ordem era simples. Não obedeçam ordens injustas. Então, se eu estava lá no CPUR tirando serviço com o fuzil FAL 762 na mão, e o oficial de dia falasse, Cogos, passa fogo naquele civil que está na rua, eu vou falar, não, essa ordem é absurda. Não cumpro. E era o meu dever não cumprir. Se eu obedecesse uma ordem dessa, eu seria punido junto com quem deu a ordem. Então, os militares sabem disso. Os militares sabem que existem ordens injustas. Uma vez, durante um congresso conservador, eu estava debatendo essas questões sobre ética militar com o general Chagas. E o general Chagas falou para mim, eu me considero um dos homens mais livres do mundo. Eu sou livre. Eu falei, por quê, general? Porque eu me alistei voluntariamente, eu sou concursado, SpaceX. Eu sabia o que eu ia enfrentar lá dentro, eu sabia as ordens que eu ia ter que seguir, e se alguém me desse uma ordem injusta, eu posso não seguir. Por isso eu me considero livre. Bom, eu discordo, eu não acho que os militares são livres, mas eu acho que o general Chagas tem um ponto. Os militares são livres no sentido de poderem ter a liberdade de usar critérios para decidir o que é uma ordem justa e o que não é. Agora, por que os civis não podem? Ou por que quando as forças militares e policiais estão subordinadas a uma autoridade civil, elas não podem ter esse critério, esse bom senso? Por que um governadorzinho mequetrefe dá uma ordem e os civis que não se alistaram, não prestaram concurso, não escolheram isso, são obrigados a seguir incondicionalmente, sem usar um critério de bom senso, de justiça, como até os militares, dentro do sistema rígido de hierarquia e disciplina, é permitido usar? A resposta é muito simples, nós encontramos essa resposta na ciência política. As elites naturais, as autoridades naturais que surgiriam mesmo numa sociedade livre, numa sociedade sem Estado, teriam duas funções. Seriam autoridades militares e autoridades eclesiásticas, cujas funções seriam a defesa e a justiça. Um poder político civil desse Estado moderno, republicano, não tem por que existir. Dória lixa, isso aí, obrigado Arthur Burley. Não tem por que existir. É artificial. É feito para usurpar a ordem da sociedade. Um político civil não tem porquê, não tem razão de ser. Autoridades para aplicar coerção só existem em situações onde a coerção é desejável, justiça e defesa. Só. Ou seja, essas autoridades civis não podem basear-se no bom senso, mas elas vão se basear no legalismo, na substituição da moralidade pelo legalismo, na mentira. Porque você pega uma autoridade natural, que surgiria numa sociedade livre, uma autoridade guerreira, ele tem a virtude do guerreiro. Uma autoridade eclesiástica, ele tem ali um certo uso das virtudes de justiça e prudência, que os monges e os padres sempre tiveram, e por isso que na Idade Média a igreja era sempre procurada para resolver litígios. Assim surgem as elites naturais. Agora, pega um sujeito, uma autoridade civil do Estado moderno como João Dória. Nenhuma virtude cardinal, nenhuma qualidade da qual se gabar, nada, um engodo, uma figura insegura e frágil pela sua própria ausência de qualquer qualidade humana. Aquilo que o universo produziu de pior, assim, o escroque. É claro que ele vai tentar manter a sua autoridade através da artificialização de tudo. E é por isso que as leis do Estado Civil que se aplicam sobre os civis são muito mais draconianas, totalitárias, injustas do que o mais rígido dos exércitos. Então chegamos até aqui, nós vamos entender que não tem porquê um povo civil que não prestou concurso, não se alistou, obedecer um governante civil. E nem um militar também, se ele for injusto. E também não tem porquê uma força militar obedecer um governante civil. Isso é uma inversão. Governanças têm que ser militares e feitas só para defesa. E o povo tem o direito de se seceder dessa autoridade militar a hora que ele bem quiser. Não pode ser um monopólio. Aí eu caio no anarcocapitalismo que eu tanto defendo. João Pedro Miguel de Moura está falando, Cogos, alguns libertários dizem que a obrigação do uso de máscaras é algo inofensivo, pois elas são baratas e têm eficácia comprovada. Libertário defendendo a obrigação de máscara, não interessa se a máscara é barata ou cara, interessa que ele está atentando contra a liberdade. Ele já jogou a ética no lixo aqui. Se é eficaz ou não, não está em discussão. Se é barato ou não, também não importa. Para um pobre, tudo é caro. Ainda mais agora que a economia foi para casa do chapéu. E a máscara incomoda, nem todas as pessoas se adaptam a ela. Enfim, não interessa. Cada um tem os seus motivos. Ninguém pode te obrigar a usar isso. Se o sujeito defende a obrigatoriedade de máscara, ele é tudo menos um libertário.
E ainda tem gente que vem me chamar de falso libertário porque eu estrategicamente me aliei aos bolsominions para combater essa terrível ditadura que nós estamos vivendo. Então a solução é a desobediência civil. Tem que acabar. Essa falsa autoridade do Estado moderno tem que acabar. Eu não estou defendendo nenhum Estado, nem a federação. Obrigado, Vinícius Lage. Então, vejamos. Quando as Forças Armadas e as forças policiais obedecem ordens injustas, elas deixam de exercer a sua nobre função, a sua plenitude ontológica, de ser um agente de defesa dos direitos da população e passa a ser um instrumento de ataque, perdendo a razão de ser e se transformando no inimigo que dizia combater. Por isso é importantíssimo que, se as Forças Armadas e policiais querem manter a sua razão ontológica de ser, elas devem estar prontas para a desobediência civil. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história. Por exemplo, as Forças Armadas alemãs têm essa cultura de desobediência muito bem arraigada. Por quê? Porque elas passaram por um verdadeiro terror, que foi a Segunda Guerra Mundial e o Terceiro Reich, onde elas foram obrigadas a jurar obediência incondicional ao Führer, ao Hitler. Então vejam que tipo de gente defende obediência incondicional. O bigodudo, o maldito do Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Terceiro Reich inteiro, 50 mil soldados alemães foram mortos, executados por pequenas insubordinações. Isso é ou não é um terror imposto por um regime? Essa cadeia da obediência é ou não é uma ameaça a tudo que é bom e belo? Marcelo, obrigado. Eu não pretendo me candidatar a cargo político nenhum. Minha guerra é filosófica. Agora, alguns cometeram desobediência e conseguiram viver para contar a história. Então, o historiador David Kitterman, por exemplo, conta sobre 135 oficiais nazistas que se recusaram a matar judeus. Isso é excelente. Ainda bem que eles se recusaram. Me diga uma coisa, o que é certo fazer? O que um bom cristão apoiaria? Obedecer à autoridade, Romanos 13, não sabe nem interpretar, e matar os judeus, ou desobedecer? Esses 135 oficiais que desobedeceram e não mataram os judeus são heróis, sem dúvida. Da mesma forma que é um herói também o coronel PM Elias Miller da Silva. Ele é um coronel da reserva, ele é presidente ou algo muito importante ali na Associação de Oficiais do Estado de São Paulo, e ele disse muito bem, se o Dória, que é um ditadorzinho da pior espécie, se o Dória mandar prender pessoas por andarem na rua, a polícia tem que desobedecer. Aí ele cita a Constituição, que só pode prender pessoas em estado de sítio declarado pelo governo federal. Eu não ligo para a Constituição, sou um justnaturalista. Mas sim, ele agiu de forma corajosa e ética ao dizer que a polícia vai se recusar a prender pessoas só porque o almofadinha do vilão brinquedo mandou. Isso é ou não é o certo? Essa cultura é muito arraigada hoje na Alemanha, eles chamam de Innere Führung, que é numa tradução livre, seria uma consciência interna. Vamos ver o que o Luiz Ferrari está falando aqui. 7 mil mortos e nos obrigam a usar máscara com multa de 270 mil reais. E nos proíbem de ter uma arma. Pois é. É uma quantidade baixa de mortos. E já estão querendo roubar o dinheiro da população no momento em que o dinheiro está faltando. E não resolve. O que resolve é as pessoas se conscientizarem das medidas de proteção particulares a serem tomadas. Então, eu não estou aqui defendendo a negligência. O coronavírus existe, ele é uma ameaça aos grupos de risco. Tem gente que morre sem ser de grupo de risco, tem de tudo que você imaginar. E eu defendo, sim, que as pessoas tomem precauções. Eu mesmo, às vezes, saio de máscara, saio de face shield, uso o álcool gel, mantenho o isolamento social. O que eu sou contra, vejam bem, é a obrigatoriedade. A obrigatoriedade não funciona porque ela substitui o aprimoramento da consciência individual. Prender, roubar, multar, isso não vai resolver nada. Inclusive, esse senso que os alemães têm, hoje, de Innere Führung, é importante até para a preservação da vida dessas próprias forças policiais e militares. Cito um caso que aconteceu em 2004 no Iraque. Deram uma ordem absurda para a 43ª Companhia de Suprimentos. A ordem era de cruzar uma terra hostil no meio do Iraque,
para fazer uma transferência de combustível em veículos sem proteção blindada. E aí, um certo sargento Michael Butler falou, não vou. Porque isso é suicídio. É uma missão suicida. Eu não vou arriscar a vida dos meus homens para seguir uma ordem absurda. Deu um rolo, entraram com processo, queriam colocar os caras na corte marcial. Resultado, chegaram à conclusão de que a objeção desse sargento era justa. E aí mandaram pegar todos os veículos dessa companhia e blindar. Colocar placas de proteção. Vocês não acham que esse sargento foi, de certa forma, um herói? Não vou discutir aqui os méritos de se deveria invadir o Iraque ou não, eu sou contra a invasão do Iraque. Mas, enfim, na posição em que ele estava, responsável pela vida dos seus homens, obrigado, Papaléguas doidão. Sim, os dados chineses são manipulados, é uma ditadura comunista, isso é óbvio. Mas esse sargento salvou a vida dos homens dele. Ele zelou pela segurança do seu comboio. Fez muito bem, através do quê? Da desobediência. E isso que eu estou falando é muito importante na política, na guerra política, porque nós temos que escapar aos políticos. Os políticos usam todos os artifícios, todas as brechas nas leis que eles mesmos criam para nos destruir. E o pior de tudo é que, com toda a propaganda da mídia, da China, do diabo, eles fazem a própria população se voltar contra si mesmos e denunciar aqueles que estão querendo empreender em atos de desobediência civil. Isso é muito grave, isso é típico do comunismo. Então a nossa população está entrando num comunismo cultural, num comunismo psicossocial, de onde nós não vamos ter saída. A desobediência civil é muito importante para romper esse envenenamento mental que está nos levando culturalmente ao comunismo antes mesmo da aplicação do comunismo no campo econômico, industrial, etc. Antes mesmo de começar a confiscar nossa propriedade privada, eles estão confiscando a nossa capacidade de pensar. Você vê, por exemplo, ontem o discurso do Dória, onde ele chamou os patriotas bolsonaristas de milicianos ideológicos. Eu não acho que miliciano seja xingamento. Eu defendo a criação de milícias, como tem a milícia de Michigan, que está lá defendendo a liberdade dos cidadãos de Michigan. Mas ideológico eu considero um xingamento grave. Mas o João Dória, obviamente, não sabe o que é ideologia. Nós sempre estamos perto de uma ditadura porque nós não enxergamos as ideologias que nos manipulam. Isso é muito importante. O indivíduo acaba tendo uma visão distorcida da realidade por causa das ideologias que lhe são inculcadas através da manipulação midiática e da moldagem da realidade. E isso, quem nos fala é um comunista, o Althusser. O Althusser diria, as ideologias são a maneira como o indivíduo se relaciona com a realidade de forma distorcida. Ou seja, ela é fruto dessa manipulação que a mídia está fazendo com as pessoas. Obrigado, Arthur Ballester. Eu vou fazer um vídeo sobre como punir a China, que é complexa, muito complexa a situação. Mas ela tem que ser punida, sim. O Partido Comunista Chinês, não o povo chinês. Agora, a situação é complexa, a vida das pessoas é multidimensional, ela envolve as dimensões de saúde, de sociabilidade, de econômica, sem dúvida, familiar. Olha aqui a bela Alien Portela. Se uma pessoa é forçada por meio de violência ou ameaça de violência a realizar uma determinada ação, então não mais está havendo uma escolha moral. Perfeito. Perfeito. No momento em que as coisas se tornam obrigatórias, não existe mais a coisa que mais importa, que é o aprimoramento moral. Mas o que o Jordan Peterson falava é que o ideólogo, ele simplifica a realidade, reduz as dimensões da existência humana a uma ou duas dimensões, matando toda a complexidade. O João Dória acusa os bolsonaristas de serem ideólogos, mas é ele quem reduz todas as dimensões da existência a espalhamento do coronavírus. Não existe mais economia, não existe mais sociabilidade, e mesmo aqui ele falha porque já está provado que a quarentena piora a contaminação. A quarentena forçada, né? Então, por que as pessoas chegaram nesse nível de auto-engano, de filodoxia? Justamente por causa do legalismo, da ideia de que governos têm que ser obedecidos. Elas pararam de pensar. A ideia de obediência é uma atrofia da nossa capacidade de pensamento moral, né? O Chris Young,
Eu não sei que moeda é essa, espero que seja bastante. Cogos, você acha que depois que a crise dos lockdowns passar, a tendência vai ser as pessoas enxergarem que foram feitas de trouxa? Pode até ser, mas elas vão esquecer os mecanismos por trás disso e vão defender outros tipos de tirania mais pra frente. Infelizmente, o mundo caminha pro império do anticristo. Agora, o ponto é o seguinte, quando as pessoas resolvem obedecer, vamos obedecer ao governo, elas atrofiaram a sua capacidade de pensamento ético, de derivar uma ética objetiva. Mas essa atrofia vai levar a outras atrofias de pensamento. Elas vão perder a capacidade de pensar logicamente, de pensar esteticamente. Então tudo começa na imoralidade da obediência incondicional ao governo. Vamos obedecer ao OMS. Não vem que a OMS é chefiada por um terrorista marxista. Vamos obedecer o governo. Não vem que o governo está destruindo a sociedade. Obedecer por quê? De onde vocês tiraram que esses caras têm autoridade? E aí a população começa a perseguir aqueles que defendem a sua liberdade. Perdem a capacidade de camaradagem, de uma saudável cumplicidade de oprimidos contra o opressor. Exemplo disso aconteceu quando havia o comunismo na Tchecoslováquia. Então havia um poeta chamado Zavis Kalandra, que até ele era trotskista, mas foi acusado de conspirar contra o governo e condenado à morte. Fizeram uma petição para salvar a vida do Zavis Kalandra, e o Paul Eluard, que era um poeta francês comunista e ateu, falou, não vou defendê-lo, porque eu estou ocupado defendendo inocentes que se consideram inocentes, então eu não tenho tempo de defender um culpado que confessa ser culpado, disse o Paul Eluard. Culpado de quê? Culpado de ser contra o governo? Então as pessoas não param para pensar que ser contra o governo não é crime. Mas no comunismo era. E hoje parece que está sendo de novo. Com a censura, com a perseguição a todos aqueles que questionam o governo e as quarentenas forçadas. Para onde nós estamos caminhando? Para um controle do discurso, para um controle do pensamento? Nós estamos vivendo o comunismo na sua pior fase. Para começar a confiscar sua casa, sua propriedade, te fuzilar, é mais alguns poucos passos. Porque a sua mente e o seu coração, os governantes já conquistaram. Tudo através do medo. Por isso que eu estou pregando aqui a desobediência civil. Na periferia, onde as pessoas não podem se dar ao luxo de ter ideologias, na periferia, onde as pessoas não podem se dar ao luxo de serem enganadas por artistinhas nojentos, hipócritas, criminosos e cúmplices, que dentro das suas enormes mansões ficam falando, ai, fique em casa, estamos separados, mas juntos, que vontade de sair metendo porrada. A periferia não pode se dar ao luxo de cair nessa conversa furada desses malditos. Malditos sejam esses artistas. Eles têm que ganhar o pão de cada dia, eles precisam trabalhar de manhã para poder jantar à noite. Então lá já está tendo uma certa desobediência civil, estão abrindo os negócios. E se todo mundo fizesse isso? Vamos prender quantas pessoas? Quantos? É o que Etienne de la Boétie falava no seu livro, né, Discurso da Servidão Voluntária. Ele dizia que as governanças devem ter a sua legitimidade apoiada, alicerçada no consenso. Mas se esses governantes injustos descobrirem que não tem o consenso da população através da desobediência, as pessoas vão descobrir através da própria interação entre elas que o consenso não existe e vão enxergar a ilegitimidade dessa governança. Essa é a tese de Etienne de la Boétie no seu livro Discurso da Servidão Voluntária. Eu iria ainda mais longe. As pessoas sofrem de um viés da imaginação. Elas imaginam que esses governantes a representam. Imaginam que a legislação foi escrita por elas. Imaginam que existe moralidade na palavra escrita por um político. Que existe moralidade no clamor de uma maioria manipulada contra os direitos de uma minoria. Isso não existe. Agora, quando as pessoas enxergam que toda essa falsa moralidade está aviltando contra os seus direitos mais basilares, até o mesmo direito de trabalhar e de comer, elas começam a desobedecer e elas veem que essa desobediência moral, elas veem um no outro a informação sendo transmitida. Isso aconteceu na Polônia. Durante o episódio das luzes na Varsóvia, quando eles eram dominados pela União Soviética, pelo regime comunista, o que aconteceu ali no episódio das luzes da Varsóvia? Existia um rebelde, chamado o casal Romanevski, que fazia transmissões de rádio.
E ele não sabia o quanto de apoio da população ele tinha, nem a população sabia o quanto cada um tinha de apoio. Até que ele transmitiu no rádio, olha, se você é contra esse governo, pisquem as luzes. A cidade inteira piscou. Ali as pessoas perceberam o poder delas. E a opressão comunista soviética de Moscou começou a ser derrubada. A desobediência civil transmite esse sinal. É aqui que começa a quebra dessa agarradura psicossocial que o governo tem em cima de nós. Aconteceu coisa parecida durante a Revolução do Canto, lá, o Singing Revolution na Estônia. Durante anos, as pessoas fizeram um trabalho de formigas, como eu estou fazendo aqui esse vídeo, até que os tanques soviéticos vieram para cima dos estonianos fechar as rádios e TVs rebeldes. A população fez um escudo humano em torno dessas agências de rádio e TV. E o que os tanques soviéticos iam fazer? Atirar na população? Mostrar sua verdadeira face? No final, a ditadura soviética, com todos os seus tanques, com todo o seu poderio, foi obrigada a deixar os estonianos em paz. Vocês estão vendo o poder da desobediência civil? E eu estou falando isso porque sendo que eu defendo a Revolução Armada. Desculpa, a contra-revolução armada. Vamos ser rigorosos, não sou revolucionário, eu sou anti-revolucionário. Eu defendo uma contra-revolução armada. Como o Thomas Jefferson escreveu, quando o governo for injusto, o pessoal tem que pegar em armas e derrubar o governo. Mas mesmo eu que defendo uma contra-revolução armada, estou mostrando para vocês o poder gigantesco da desobediência civil, que foi muito defendido por Henri David Thoreau. Ele dizia que a desobediência civil é a chave da liberdade, que os obedientes serão escravos. E ele falava outra coisa interessante. As pessoas sempre riram dos oprimidos do passado, das ideologias do passado, e sempre condenaram os opressores do passado. Todos gostam das histórias de rebeldia de William Wallace, de Spartacus, dos escravos americanos, dos escravos brasileiros que se rebelaram no passado. Mas o Henri David Thoreau falava, quando você olha para o presente, essas mesmas pessoas apoiam o opressor, o escravizador de hoje. Elas não veem que elas vão ser motivos de riso no futuro. No futuro, quem você acha que vai ser o herói da liberdade? Você acha que vai ser o Dória? Você acha que vai ser a China? Você acha que vai ser esses traidores todos? Nando Moura, Kim Kataguiri, esses lixos? O Lucas Sampaio, desprezível, se diz libertário e defende a quarentena horizontal, forçada. Não. Hoje eu sou zoado, hoje eu sou perseguido, mas eu tenho certeza que no futuro eu vou estar a história vai me dar razão. E vai dar razão para todos os patriotas e libertários que estão defendendo a liberdade. Obrigado, Fábio Vidal. Lembrem-se do que disse Henri David Thoreau. Não sejam motivo de riso no futuro. Defendam a liberdade hoje. Eu sei, os desobedientes civis sempre foram perseguidos, é natural. Mas o julgamento da história, o julgamento da musa Clio da história, ou de Radamanto, o anjo vingador, ele vai julgar a história como? Conforme foi a sua posição para defender a liberdade. Agora, algumas pessoas podem fazer uma objeção final ao meu vídeo aqui, depois de tantos exemplos que eu dei. Poderiam dizer, mas Cogos, não é preciso respeitar as instituições para evitar o caos? Eu diria que as pessoas que fazem essa objeção não conhecem a filosofia. Obrigado, Gorgonoide. Fico feliz de ter te ajudado a virar um anarcocapitalista. A questão é a seguinte. O Olavo de Carvalho fala muito bem a respeito do que ele chama de corporalismo, que é uma visão distorcida e imanentizada da realidade, baseada unicamente nos sentidos, que é uma coisa que um animal faz. Mas o Olavo de Carvalho nos lembra de Aristóteles, que diz que as nossas percepções, embora sempre passem pelo empirismo dos sentidos, elas não são redutíveis ao empirismo, mas elas também se valem de estruturas internas, baseadas na memória e na imaginação. Isso é muito importante saber, porque os engenheiros sociais mal intencionados podem acabar mexendo com a nossa memória e com a nossa imaginação, através de várias técnicas que eles usam, para distorcer a nossa percepção. E aí, quando nós temos essa
distorção na nossa percepção da realidade, onde nós confundimos os frutos da nossa imaginação com o objeto real, uma incapacidade de diferenciar o que é imaginação e o que é objeto real, que Platão chamava de eikasia. Alguns autores dizem que não era bem isso que ele queria dizer, mas vamos assumir essa interpretação por enquanto. É o que leva as pessoas a acreditar que elas não são manipuladas, quando na verdade elas são manipuladas. E aí elas acabam caindo numa visão da realidade pautada por aqueles que manipulam as ciências, que manipulam as notícias para moldar a realidade na cabeça das pessoas. O que não falta aí é gente metida biólogo, metida a formadora de opinião, tocando terror na cabeça da população, achando que vai morrer amanhã de coronavírus. Não estou falando para negligenciar, tem que se proteger, como você se protege de qualquer doença por aí, mas sem perder a sua vida, né? Agora, todos esses erros derivam do erro de não reconhecer que nós somos manipuláveis, sim. As pessoas ficam o tempo inteiro assistindo a Globo, assistindo esses atorzinhos ridículos, assistindo youtubers questionáveis, Átila e Amarino, esses lixos aí, e acham que não são manipuladas. E eu que estou aqui com um monte de livro do Platão, de Aristóteles, eu sei que eu sou manipulado e que eu tenho várias doenças mentais, intelectuais que eu preciso curar. E eu sei que eu nunca vou curar nessa vida e que eu preciso da graça de Deus. Quer dizer, não estou aqui me gabando, não. Estou sendo até um pouco socrático aqui, só sei que nada sei, ok? Mas é o que Brentano, um grande filósofo, gosto demais do Brentano, falava. Nós temos que perceber que a ideia que nós fazemos de um objeto real, que Platão já dizia que é uma sombra desse objeto real, e a ideia da ideia, e a ideia da ideia da ideia, são o mesmo fenômeno, o fenômeno da representação mental. Isso é Brentano. Salve Ancap Cap, salve guerreiro, obrigado pela doação. Quando nós percebemos isso, nós vamos perceber que nós temos sempre um produto da imaginação, que é a representação de uma coisa sem a presença física dessa coisa, que fica armazenada na nossa memória. Opa, Adriel Felipe, obrigado aqui, faz um vídeo sobre cristãos e agiotagem. Boa, ética da agiotagem. Vamos fazer. O problema é que as pessoas acabam esquecendo que a ideia da ideia também é manipulada. E quando as pessoas não percebem que a ideia que fazemos de um objeto na nossa imaginação é o mesmo fenômeno que a ideia dessa ideia, nós adquirimos a humildade de saber que a nossa imaginação é limitada e que ela tem que ser adequada à realidade objetiva das coisas. Quando nós não temos mais essa distinção, fica fácil manipular a ideia que nós temos da nossa própria ideia. E aí é aqui que entram os engenheiros sociais e fazem com que o legalismo, a Constituição, tudo aquilo que os legalistas tanto defendem, seja sempre interpretado por uma hermenêutica estatizante, contrária à objetividade da moral, da justiça e dos nossos direitos. Por isso que o legalismo é tão perigoso. O legalismo acaba fazendo três coisas que eu chamo de 3Ds. A disrupção, a dissociação e a dispersão. A disrupção se dá quando a ideia de obedecer uma lei positiva, uma Constituição, substitui toda a base na dignidade e no direito natural do ser humano, de onde tudo deveria emanar. Então aqui acontece uma disrupção social. A segunda é a dissociação. As pessoas vão procurar todas as brechas na lei para agir de forma desarmônica, sem um unificador metafísico, o que vai gerar mais desordem e fazer com que a lei positiva se torne cada vez mais totalitária, tentando abarcar todos os aspectos da nossa vida, preenchendo esse vácuo de moralidade gerado pelo primeiro D, que é a disrupção. E, finalmente, nós temos a dispersão. Cada agente egoísta, autointeressado, vai pegar uma parte dessa hermenêutica das leis e agir em seu próprio interesse, contrariamente ao interesse de uma harmonia social e de um bem comum. Ou seja, chega uma hora em que lá aquela lição da caserna que eu falei no começo do vídeo, aquela lição dos quartéis, é a mais importante. Ordens injustas não devem ser cumpridas. Isso vale para um quartel, mas isso, com muito mais razão, vale para a sociedade. Leis injustas não são leis, dizia Santo Agostinho. E, portanto, a única forma de escapar de toda essa armadilha montada pelos engenheiros sociais, positivistas, é a desobediência civil. Eu quero agradecer aqui o
o Felipe Ojeda, que está doando R$ 5, e indicar o conteúdo dele. Ele escreve artigos para a Universidade Libertária, para o Instituto Rothbard e para um site que eu já falei para ele mudar o nome, porque fica difícil até falar o nome do seu site aqui no meu canal, que tem crianças e cristãos e moças recatadas assistindo, mas o site dele é muito bom, tem um conteúdo maravilhoso, se chama O Estado. FODA-SE, O Estado. Eu já falei para ele mudar para Morte ao Estado para eu poder falar o nome dele aqui. Mas ele é cabeça dura. Em compensação, o conteúdo dele é brilhante. Então, tá feita a recomendação. Desobedeçam e não caiam no erro de Jean Batista Vico, um sujeito que se dizia cristão, mas que defendia uma epistemologia construtivista baseada num princípio de que a verdade é aquilo que nós podemos fabricar. Nós podemos fabricar as leis, mas nós não podemos fabricar uma moral que é dada por Deus. Não substitua uma coisa pela outra. Grande abraço.